Olá, tudo bem? Eu, Maura Feliciana de Araújo, advogada, professora em Direito Previdenciário, venho aqui mais uma vez compartilhar conteúdo previdenciário com vocês. Antes de tudo, curta esse vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal da professora Maura, compartilhe com outras pessoas. Já tem vários vídeos aqui neste canal, sempre com uma linguagem objetiva, uma linguagem ali rápida, para que todo mundo, seja profissional, seja sociedade de um modo geral, possa então compreender a matéria previdenciária. Dando sequência ao último vídeo, onde eu falei com vocês sobre quem são os contribuintes individuais, como que nós identificamos esta figura de trabalhador que tem a obrigação de contribuir com a Previdência Social, eu venho aqui falar para vocês quais são as alíquotas previdenciárias a serem aplicadas na base de cálculo desses contribuintes. Apenas para rememorar, ou até mesmo para quem está chegando primeiro nesse vídeo, são contribuintes individuais aquelas pessoas que assumiram o risco da sua atividade. São aquelas pessoas que empreenderam no seu negócio. São aquelas pessoas donas do seu negócio. Então, todo advogado que trabalha por conta própria, todo médico que tem a sua clínica médica aberta, todo comerciante que tem o seu negócio, aquele vendedor de porta em porta, a manicure no salão da sua casa, o motorista de aplicativo, são apenas alguns exemplos que eu posso citar rapidamente aqui para vocês, que são considerados contribuintes individuais e que, por serem remunerados, então eles têm a obrigação de contribuírem com a Previdência Social. Por isso que a gente fala que o segurado, o contribuinte individual, ele é segurado obrigatório da Previdência Social, porque ele recebe pela atividade que ele exerce. Diferente é a figura do segurado facultativo. E quem é o facultativo? Como o próprio nome já sugere, é aquela pessoa que ela não exerce nenhum tipo de atividade remunerada. Vamos citar como exemplo o estudante que não exerce atividade remunerada, a dona de casa, o desempregado, aquela pessoa que vive de renda, mas que não seja necessariamente uma renda fruto do seu trabalho. Vamos citar aqui como exemplo a pessoa que vive de renda de aluguel, por exemplo. Então, nós temos figuras diferentes, comparado aqui, trazendo a legislação previdenciária, e que uma tem a obrigação de contribuir porque está sendo remunerada pelo seu trabalho. O outro contribui se ele quiser. Olha, Maura, mas por que a pessoa ela vai contribuir com a Previdência Social se ela quer, se ela não tem a obrigação, se a gente está diante aí de um sistema que muitos criticam? Porque o segurado facultativo, ele tem várias garantias quando ele contribui com a Previdência Social. Suas contribuições contam como carência, contam como tempo de contribuição, mantém qualidade segurada, então tem lá os seus motivos que futuramente será objeto aí de um vídeo exclusivo para vocês. O que eu prometi para hoje? Falar quais são as alíquotas da Previdência Social, as alíquotas aplicadas ao contribuinte individual e também ao facultativo. A regra é: segurado facultativo, contribuinte individual, deve aplicar uma alíquota de 20% sobre a sua remuneração, para quem é contribuinte individual, ou sobre o valor que é declarado, no caso do segurado facultativo. 20% daquilo que o contribuinte recebe, 20% daquilo que ele declara para o facultativo. Vejam, a única pessoa que pode escolher a sua base de cálculo é o segurado facultativo, mas ainda assim, quando bem orientado, muitas vantagens ele poderá ter. O contribuinte individual recebeu o honorário de um salário mínimo? 20% de um salário mínimo. Recebeu o honorário de R$ 6.101? 20% de R$ 6.101. Recebeu o honorário de R$ 20.000? 20% de R$ 6.101, porque existe uma limitação à contribuição previdenciária prevista em lei, tá? Lembrando que o contribuinte individual, ele não escolhe a sua base de cálculo, ele tem que recolher 20% sobre, no mínimo, R$ 1.045 ao teto máximo de R$ 6.101. Quando ele faz este recolhimento previdenciário nesta alíquota, ele tem acesso a todos os benefícios previdenciários.
todas as espécies de aposentadoria, todas as espécies de auxílio, salário maternidade, habilita os seus herdeiros a pedirem pensão por morte ou auxílio reclusão. Então, veja que esta pessoa ela está coberta pela Previdência Social para toda e qualquer ocorrência. Como que ele faz o seu recolhimento previdenciário? Numa guia da Previdência Social, a chamada GPS, que substituiu já há um bom tempo o antigo carnezinho laranja, aqueles carnês laranjas que até hoje as pessoas ainda procuram para comprar. Dá para gerar essa guia no próprio site da Previdência Social e o recolhimento previdenciário deve acontecer até o dia 15 do mês seguinte ao da competência que está sendo tratada. Ou seja, a contribuição referente ao mês de novembro de 2020 deverá ser recolhida até o dia 15 de dezembro de 2020. Passou disso, terá encargos, passou disso, dependendo das circunstâncias, poderá não ser computado como carência, e aí a gente tem todo um desdobramento para ser falado em vídeos futuros. A mesma coisa se aplica ao facultativo. Mas, Maura, eu já ouvi dizer que existe uma alíquota menor, 11%. Eu já ouvi dizer que existe uma alíquota menor, 5%. E é verdade. Existem ainda outras duas alíquotas previdenciárias. O que eu chamo de alíquota reduzida, ou seja, o contribuinte individual e o segurado facultativo poderão optar pela alíquota de 11% sobre o valor de um salário mínimo. Isso é bom? Isso é muito bom, porque a depender ali, né, da economia daquele lar, a depender ali do planejamento financeiro daquela família, 11%, essa diferença de 9%, ela é significativa. Porém, quando a lei trouxe esta possibilidade de uma alíquota reduzida, procurando trazer, né, mais contribuintes para o regime geral de previdência social, ela colocou uma condição. Ora, contribuinte individual e facultativo. A partir do momento que você opta pela alíquota reduzida de 11% sobre o valor de um salário mínimo, então você terá uma limitação com relação aos seus benefícios. Qual que é o maior impacto? O segurado ele não poderá requerer a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, aquele segurado que ingressou no regime geral de previdência social lá na década de 70, que hoje está aí batendo na casa dos 30, 35 anos, a depender aí do seu histórico de vínculos empregatícios, essa pessoa ela estará aí condenada, vamos colocar assim, a não poder receber da Previdência Social a aposentadoria por tempo de contribuição. Ficará apenas com o direito à aposentadoria por idade. Lembrando, claro, que existe toda uma questão a ser tratada após emenda 103. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês, existe uma alíquota de 11%? Com certeza, ela está respaldada na lei, ela está respaldada inclusive na Constituição Federal, porém o segurado ele fica com uma limitação. O mesmo acontece com o segurado que se inscreve como microempreendedor individual e com o segurado de baixa renda. Só que para essas duas últimas figuras que eu estou apresentando, o que acontece? Eles têm uma alíquota menor ainda, 5% sobre o salário mínimo. Isso é bom? Isso é muito bom, mas também, assim como o contribuinte individual de 11%, assim como o segurado facultativo de 11%, também ficam limitados ao requerimento e concessão apenas e tão somente da aposentadoria por idade. Então, veja, o sistema traz uma alíquota, né, cheia, vamos colocar assim, uma alíquota que é regra geral, 20%, e permite duas outras alíquotas de 11% e de 5%. Porém, isso traz limitação ao segurado. Não acessará o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então, é preciso a gente estabelecer esses limites, a gente ter essas ponderações. Aqui eu estou falando e hoje eu estou tratando apenas do contribuinte individual.
o contribuinte individual, pessoa física, que presta serviço para a pessoa física. O segurado facultativo, o microempreendedor individual, que é uma outra figura, uma outra espécie do contribuinte individual, e o segurado, né, de baixa renda. O segurado de baixa renda, para ter as suas contribuições validadas, precisa ter inscrição no CRAS, precisa estar limitado sim a uma renda já previamente estabelecida, e se esses parâmetros não são cumpridos, se esses requisitos não são cumpridos, ele corre o risco de não poder acessar os benefícios da Previdência Social. Então percebam que existe todo um cuidado em trazer contribuintes para o regime geral, porém, quando há a opção por alíquotas reduzidas, alguns direitos acabam ficando limitados, tá certo? Vou encerrar o vídeo com vocês hoje com esses dois alertas. A regra geral para o individual e o facultativo é a alíquota de 20%. Tenho duas exceções, para o microempreendedor individual e para o facultativo de baixa renda, 5%. E tenho uma outra exceção, uma alíquota de 11% para contribuinte individual e segurado facultativo. Esses daqui, no caso, né, o individual e o facultativo, o individual, na verdade, quando presta serviço para a pessoa física, tá? No próximo vídeo, eu vou tratar com vocês como fica a situação do contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica, que tem um outro trato. E em um outro vídeo eu vou comentar com vocês sobre, poxa vida, não sabia que eu teria esta limitação. Tenho como resgatar esta situação? Tenho como rever esses meus recolhimentos numa alíquota reduzida? Tem sim, mas isso terá um ônus e lá no segundo, terceiro vídeo mais ou menos a gente conversará sobre isso. Então para hoje aqui a minha proposta ela está cumprida. Alíquotas cheia 20%, regra geral, alíquota reduzida 11% e facultativo e individual que abrem mão da aposentadoria por tempo de contribuição e uma alíquota menor ainda para o microempreendedor individual e para o segurado facultativo declarado como sendo baixa renda. Lembrando que para o microempreendedor individual, estas contribuições também não são contabilizadas para o tempo de contribuição. Gostou? Dá o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas, acompanhe aqui o canal da professora Maura, assim como também o perfil no Instagram, @maura.feliciano, e até o próximo vídeo, porque ainda tem mais coisas para falar para vocês. Um abraço, curtam bem este dia.